Salve, rapaz, eu sou o Kael, você tá no primeiro Gordãocast com um convidado oficial. Ele, de Recife, 22 anos, digital influencer, faz biblioteconomia na UFPE. Falei certo? UFPE. Isso, minha dicção é muito boa. Tem 196 seguidores no TikTok, 599 no Instagram. Ele obviamente, Recife. Ive mais chegados ou Everton. Isso aí, oi pessoas, tudo bem? A gente já cresceu no TikTok de ontem pra hoje por causa da live, já tá com 1.500, mas tudo bem. Já chegou a 1.500, que bom. Coisa boa. Ah, sim, Porra. né? Com Pode, certeza. pode, pode ter certeza que depois dessa gravação vai chegar mais no TikTok e no Instagram pra você. Amém. Já chegou em 600 no Instagram? No Instagram, não sei, não olhei, porque eu não fico. O Instagram não é algo que eu fico olhando muito, eu vejo mais o TikTok, que é meu foco. Ai, então, você ainda tá uns 599, né? Tava 599? Tava. Então chegou a Bem, no dia. 600 que eu vi que eu ganhei um seguidor hoje. Bem, na vez que eu escrevi aqui, eu escrevi na segunda. Tava 599, né? Eu vi que eu ganhei 1 ou 2 seguidores, então já passou de 500. As perguntas aqui pra você lá no. Pra você, a gente recebe essas perguntas lá bem pro finalzinho da live. Mas e aí, Vitor, tudo bem com você? Como é que você tá? Ai, comigo tá tudo bem, tá tudo ótimo, tranquilo. Hoje o dia foi bem corrido, mas tá tudo ótimo. Que bom. Muito obrigado por você ter aceito participar. Fico muito Ai, feliz. que nada. Eu que agradeço, eu senti a fama chegando quando você me convidou, assim. E a fama batendo na porta. Ah, bem, querida. A fama Vamos lá. vem. É, Ah, vou pode falar. aproveitar aqui a oportunidade para divulgar mais 2 projetos, gente. Claro. Você pode falar o que você quiser. Se quiser ficar 3 horas aqui só falando, você pode. Tá bom, então. Além do TikTok, né? Sigam lá, TikTok e Instagram. Tá onde? Do vídeo, junto com as minhas redes Pronto. sociais e com os canais. Pronto, aí tá na descrição, gente. É só ir lá seguir. E esse sábado agora, vou participar de um debate no Instagram do Mulheres na História sobre identidade de gênero e sexualidade, que é um dos temas aqui do podcast. Uhum. E vão ter várias pessoas lá, são pessoas incríveis, gente. Sério, a gente vai estar com cada letrinha da sigla LGBTQIA+. Como aqui só tem um ponto de vista, né? Vocês só vão ver a minha visão. Mas aí, se vocês quiserem conhecer outras vivências, lá vai ter. E no sábado também, alguém me chamou pra participar de uma live de Free Fire, porque eu jogo Free Fire. E é isso. Oh my god. Essa eu morria sem saber. Eve, jogador de Free Fire. Menino profissional, alto escapa amarelo. Oh my god, eu não consigo fazer um tiro. Morro por terceiro e último. Mas enfim, que bom que você tá bem. Que bom que você tá crescendo aí nos seus progressos. Eu tô muito feliz que o João Pedro não tá aqui hoje. Enfim, João Pedro. Mas enfim, antes de começar a live, você que não tem tolerância, que eu acho uma coisa muito errada, mas você que não tem tolerância para as pessoas LGBTQIA+, pessoas que fazem militância contra o Bozo, nosso querido genocida presidente, só sai. Não pode. Fica à vontade, ó. Vai ver o Felipe Neto. Se eu fosse tu, eu pedia pra eles ficarem. Eles dão um engajamento bom. Então pode ficar. Vai lá no Comenta Instagram. aí. Vai lá no Instagram, comenta criticando. Deixa aí o que é que tu achou de ponto negativo na live. Porque engaja e ajuda. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Tudo coitado, gente. Pode tentar, gente, se vocês quiserem. Boa sorte aí. O Anti era um aplicativo. Eu vou falar. O Anti era um aplicativo muito bom que não deixa a gente entrar em outros aplicativos. Muito obrigado, Anti. Agora a gente vai tudo de novo.
O pior é que eu acho que tu não pode entrar porque tu é o host, mas eu consigo sair e abrir outros aplicativos aqui. Então, o problema é que eu coloquei a WhatsApp e no Instagram, a gravação vocês estão respondendo. Olha que coisa Ah, maravilhosa. tudo bem, sem problema. Tudo faz da vida, né? O que são? A gente não faz nada da vida, meu Deus, eu tenho tanta coisa pra fazer. Então, a gente tá aqui, né, Antes? Muito obrigado por você ter disponibilizado isso, Antes. Você é incrível. E antes de começar com as perguntas relacionadas aos protestos, à comunidade LGBTQIA+, a pergunta que eu tenho que te fazer é: TikTok, você entrou na onda da quarentena, né? Que todo mundo começou a fazer TikTok. Ou você já chegou bem antes, lá para 2019, quando o Musical.ly virou TikTok? Eu não peguei a época do Musical.ly, não, mas eu entrei quando já era TikTok, mas antes da quarentena. Na verdade, foi bem no começo de 2019, antes do carnaval, inclusive, durante o carnaval foi quando eu comecei a gravar. Foi porque eu tinha meu Instagram, eu tinha Suas redes sociais meu Twitter, minhas redes sociais da vida. E daí eu decidi baixar o TikTok pra ver o que era, porque tinha muita gente falando do TikTok. Muita gente não, algumas pessoas falando do TikTok, aí eu baixei pra ver. Achei um aplicativo interessante e eu disse: ninguém me conhece aqui. Eu não gosto de me expor muito no Instagram, não gosto de me expor no Twitter, não gosto de me expor no WhatsApp, no status do WhatsApp, né? Eu vou me expor aqui no Uhum. TikTok, porque eu tenho 0 seguidores, ninguém me conhece. Eu não vou enfrentar o julgamento das pessoas que me conhecem na rua, então tá tudo bem, eu vou fazer isso aqui. E foi isso, eu fiz mais pra me divertir, pra rir um pouquinho e tá dando certo. Passar sozinho, né? Todo mundo começou no TikTok aqui. Vamos passar uma vergonha sozinho. Eu já comecei no TikTok fazendo piada, falando: você que tá chorando por macho? Eu compro um arroz. Arroz namorado. Tenho vergonha até hoje. Mas Mas é isso, enfim, gente. A internet tá aí pra gente passar vergonha. olha, com 130 inscritos. Nossa, A é canal vergonha, famoso já, menino. a vergonha faz você crescer. Conta a história 130, do o canal que eu tenho no YouTube tem 2. Tu já tá muito na frente. Não, pô, mas faz um canal de YouTube só falando sobre os seus assuntos, vai crescer. Várias pessoas vão aprender com as suas lives. Nossa, eu fico um tanto de gente sem noção e o tanto que eu tenho que aprender ainda, né, com o pessoal do LGBTQ, mais o pessoal contra o Bozo. Sim, Mas, é uma questão diária, sabe? Tipo, ninguém nasce desconstruído. Na verdade, a gente nasce desconstruído e a sociedade constrói as nossas visões de mundo. E aí a gente tem que aprender a desconstruir elas e entender que nem tudo aquilo que nos disseram é o que realmente é, sabe? uhum. Saca com uma pergunta. Com uma pergunta que, se você não quiser responder, você não precisa só falar, não quero responder essa pergunta, gente. Segue o nosso papo. Mas você, obviamente, tem a família, né? Eu vi no seu Instagram sua mãe grávida e seus outros dois irmãos. Sim. Ó, É, você seria um grande vitorioso se você conseguisse fazer uma pergunta que eu não queira responder. É muito difícil alguém conseguir isso, mas vamos lá. consegui. É, como que a sua mãe e a sua família lidou com a sua sexualidade e com os seus protestos que você faz? Então, são duas perguntas em um, olha só. Vamos primeiro falar sobre sexualidade, depois sobre os protestos. Oh my God. Então, a questão da sexualidade é aquela coisa, né? Assumir. Eu nunca fiz isso. E nem nunca vou fazer. Não esperem de mim esse tipo de coisa. Porque, como a gente falou na outra gravação, Gravando! eu não acredito nesse negócio de se assumir, sabe? Pra mim, parece Uhum. que você tá fazendo algo errado quando você precisa assumir algo, sabe? Significa que você fez alguma coisa que não é certa e que você precisa contar pras pessoas isso. E a sexualidade não é nada errado, é algo natural das espécies, do animal em si. Porque nós somos seres humanos, mas ainda assim não deixamos de fazer parte do reino animal e somos animais. Enfim, foi identificado em 150 espécies.
que são LGBTs, enfim. Então, eu acho que não tem necessidade disso, não preciso assumir. Eu vivo a minha vida como eu sempre vivi, não deixo de mostrar quem eu sou, mas nunca me perguntaram, eu também nunca falei nada, então vou vivendo. Se um dia eu chegar aqui e dizer, mãe, pai, esse aqui é meu namorado, e eles vão ter que aceitar. Se eu chegar, mãe, pai, essa aqui é minha namorada, eles vão ter que aceitar, e é isso. Boa. Eu acho que E toda a família vai questão. falar assim: você tá feliz fazendo isso? Você tá feliz sendo bissexual, participando da comunidade, fazendo seus protestos? Beleza, te apoio. E a outra questão é dos protestos, né? Isso. Eu nunca fui para protesto até 2018. Eu nunca tinha ido, nunca tinha participado de manifestação de rua e tudo mais. Eu, inclusive, gente, eu revelando umas coisas aqui. Eu era antipetista, eu fui por fora Dilma e hoje eu chamo de golpe. O mundo não gira, ele capota, te joga no Exatamente. chão e faz você levantar. Eu não fui pro fora Dilma, na verdade, porque eu não ia pra manifestações, né? Mas eu era a favor do fora Dilma, enfim. Acho que todo mundo foi a favor do Ah, falar Dilma, né? todo mundo não, mas ok. Hoje em dia eu É, entendo que aquilo foi errado e os motivos do porquê aquilo ter sido errado. E também, que susto, eu tava lendo aqui as mensagens que chegam, enfim. Ah, aí em 2018, quando teve os protestos contra o Bolsonaro, né, no primeiro turno, que foi o ele não, se eu não me engano, eu foi. nem fui, eu disse, ai gente, esse homem não vai ganhar, então pra que protestar? Ele não vai ganhar, entendeu? Tá tudo bem, tá tudo Aqui, ó. Olha o que tranquilo. eu tô... O mundo não gira, ele capota e te joga no chão. Quando chegou no segundo turno, que ele tava no segundo turno, eu fiz, não. É impossível, eu não acredito que as pessoas não estejam enxergando que esse homem é um fascista, que esse homem é totalmente louco. Tenho que ir pra rua. Eu não posso mais ficar calado, eu não posso mais me manter omisso e ficar calado, porque eu sinto que se esse homem ganhar, eu vou me responsabilizar, eu vou me culpar se eu não fizer pelo menos o mínimo. E aí, a partir desse momento, eu comecei a ir pra rua e conversar com pessoas no meio da rua. Eu parava a galera, quando eu via que alguém tava com a camisa do Bolsonaro, eu parava e dizia: vamos conversar, senta aqui. Por que tu vai votar nesse homem? Não, vamos conversar. Não, não, senta aqui, E quer um é, cafezinho? e aí eu consegui virar alguns votos, né? Que no segundo turno teve esse negócio do vira-voto, que era mudar os votos do Bolsonaro pro Haddad. Consegui Hum. virar alguns votos. Eu fui pra todos os protestos do Ele Não que teve no segundo turno. Todos. Todos. Fui em Recife, fui em São Lourenço, fui em Camaragibe, fui em outros municípios daqui. Fui em todos, 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 todos. Porque eu não conseguia aceitar e entender como era que pessoas conseguiriam votar nesse cara e como é que esse cara iria ganhar. Eu não conseguia aceitar. E se eu não tivesse ido pra rua naquele momento, eu iria me culpar eternamente. Sabe? Porque eu tenho uma coisa de me culpar sempre pelas coisas que, mesmo que não seja culpa minha, né? Não foi culpa minha o Bolsonaro ter ganhado, óbvio. Mas eu me Não culpei por um foi. tempo. Eu fiz, eu deveria ter feito mais, eu deveria ter ido mais na rua, eu deveria ter conversado com mais pessoas. Mas enfim, Tomar um e foi cafezinho com mais isso. gente falando, deixa eu te dar uma Exatamente. aula de neurônio, deixa eu te dar uns neurônios. E aí, pra essa questão de protesto foi muito difícil, gente. Porque minha família é, assim, uma parte dela é apolítica, ou seja, não gosta de política, não quer nem discutir, não quer nem ver pintado de ouro nenhum político na frente deles. E não querem ver nada relacionado à política. Então, tipo, eu sou um ponto fora da curva pra essa galera, essa parte dos meus parentes. E aí tem a outra parte dos meus parentes que são, assim, extremamente de direita conservadora, que até hoje apoiam o Bolsonaro, inclusive. E aí eu sou Ó, realmente um ponto fora da curva, literalmente. ali você é a ovelha da verdade. Exatamente, porque para um lado da família, ai, esse menino se envolvendo em política não faz nem sentido. Pro outro, esse esquerdista não faz nem sentido. Mas enfim, é muito complicado até hoje ir pra protesto de rua porque eles ficam, não vai, Everton, tu tá arriscando a tua vida, não adianta tu ir, mas é o que eu digo, gente. Coragem não é só você levantar uma bandeira, não é só você dizer que você é alguma coisa, ou não é só você ir na internet fazer militância na internet. É você realmente ir à rua e estar disposto a arriscar tudo Meu pelos filho, seus não é quem ideais, sabe?
Popper, mas eu sei no Exatamente. Twitter escrever Jim Cook vai casar comigo, cala a boca, seus K-popers. Não é assim que você vai conversar. Por que você não gosta de Jim Cook? E vão te falar por que não. Exatamente. Eu já ia te perguntar como que você entrou entrou quando com ele não, né? Não, não. Aí eu comecei a ir pra protesto. Pra eu entrar na militância ainda demorou. Hum, como que é a sua entrada na militância? Lembrando que não é aquela toque, o cara fala, já começam a cair em cima dele. Não é a militância certa, gente. É a militância que precisa. Foi no movimento estudantil. E no ano seguinte, 2019, em julho de 2019, quando eu já estava na faculdade, né? Eu entrei na faculdade mais ou menos por um desespero meu de tipo, eu preciso entrar na faculdade porque Bolsonaro vai acabar com as universidades, então eu preciso entrar em uma universidade, qualquer que seja. E aí eu entrei. Foi basicamente isso. E aí eu entrei na universidade e realmente ele está tentando acabar com as universidades, né? Mas isso não vem ao caso agora. Aí lá dentro da universidade eu me deparei com essa galera da militância, sabe? O movimento estudantil. Passando em sala, convocando a gente para votar e fazer parte do processo eleitoral de dentro da universidade, caso vocês não saibam. Eleger o reitor, eleger os diretores dos centros, do departamento, o diretório estudantil, que é a representação dos estudantes dentro do corpo discente, que é no meio dos professores, tem um estudante representando vocês lá, entendeu? É mais ou menos para a galera que estuda na escola, é vocês elegerem um estudante para poder ir na reunião dos professores para decidir Uhum. o que vai acontecer durante aquele ano. Por exemplo, os professores querem que não tenha férias, mas se tiver um estudante lá lutando pelas férias, esse estudante tem que ser ouvido e o voto dele também conta, entende? É basicamente isso, o diretório estudantil. E os professores falam que não quer férias, eu bato em três. Então, você vai ter férias. Foi só um exemplo. Eu acho que nenhum professor não quer não ter férias. Mas, Eu, enfim. bom, E daí em julho, teve uma viagem para Brasília, que uhum. foi do Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE. E aí minha amiga me chamou para ir, e aí lá eu conheci a UJS, União da Juventude Socialista, que é o movimento estudantil que eu faço parte, que eu sou filiado. E aí eu conheci essa juventude e vi a militância que eles faziam, sabe? Era uma militância muito parecida com a minha. Não era simplesmente aquela militância que é uma militância de esquerda, óbvio, mas não era aquela militância de esquerda que era simplesmente ter um discurso ou ter uma fala bonita e não fazer nada. Era uma militância que realmente ia pra rua. Não era uma militância que simplesmente atacava os outros, mas que chamava e dizia: senta aqui, vamos conversar, deixa eu te explicar por que isso tá errado, sabe? Então era a militância que eu queria fazer, era a militância que eu acreditava. Não digo que é a melhor juventude de todas e tudo mais, porque todo lugar tem seus erros, então eu não vou dizer que é perfeito, sem defeito nenhum. Mas é a que eu mais me encaixo, é a que mais se enquadra pra mim. E a gente é a maior juventude da América Latina, né? A gente fez parte da luta do Araguaia, que foi uma luta armada contra a ditadura militar, né? A gente tá na direção da ONU basicamente desde os seus primórdios. A gente fez muita coisa, derrubou o Collor, foi pra rua pedir pro Collor ser derrubado e ele saiu. A gente conseguiu o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, a carteirinha de estudante, foi uma luta e uma conquista também da juventude que eu faço parte. Então eu tenho muito orgulho de dizer que faço parte dela, sabe? Porque não é só aquela Uhum. militância de internet, é algo que a gente vê funcionar. Você paga a minha entrada hoje, agradece a Uni e a militância da minha juventude, porque foi a gente que conseguiu, sabe? Nos agradeça. Se ajoelhe na minha frente agora. Tá indo no cinema com o namoradinho, graças a mim. Bem isso. É... E você, como a gente falou na gravação passada, né, Antro? Sim, Você já foi religioso? Você era evangélico? era sim, Ou era- fui. E como 15 que foi anos. pra você?
15 anos de evangelismo. É assim que se fala? Sim, isso. É como que foi pra você, né, se assumir uma pessoa bissexual, que é uma coisa que eu acho que o evangelismo não aceita, e Uhum. sair desse mundo, Foi difícil, foi tão difícil. mundo Ai, meu hardcore. Deus. Foi. Por mais que as pessoas não saibam, gente, existem crianças gay, tá? Só pra informar. Não significa que uma criança vai querer fazer coisas com outra criança. Significa que a criança sabe que ela, o que ela acha bonitinho não é aquilo que as pessoas dizem que ela deve achar. Enfim, eu me descobri, né, com 10 anos. 10 anos, isso, com 10 anos. Como foi isso? Então, eu, singelo e simples garoto, estava olhando assim pro meu amigo e falei, acho que gosto Hum, dele. Mas não posso gostar de meninos porque é errado, né? Deus condena, é pecado. Então, o que é que aconteceu? Eu comecei a me obrigar a não sentir aquilo. E também então, para além de eu e também para então além seu de primeiro eu preconceito foi com você mesmo. se não era o que eu ia falar agora, é justamente isso. Para Ah, além sim. de eu perceber que a igreja dizia que era errado, na escola, antes mesmo de eu completar 10 anos, eu sofria bullying porque minha voz era muito fina ou porque eu não tinha o jeito de menino, né? Que as pessoas dizem. E daí o que é que Ai, meu aconteceu? Deus. Eu nem falei disso na gravação, mas enfim. É, É, Mas enfim, o que é que aconteceu? As crianças, elas ficavam me apontando, ficavam me xingando. Cheguei até a ser agredido dentro da própria escola por outros meu meninos. Deus. Só É, porque você não tinha um jeito de menino. Eu acho que também é Diziam uma coisa que bem errada. diziam que eu era gay e tudo mais, e eu nem sabia o que era ser gay na época. Mas eu já tinha no meu subconsciente que era algo errado, porque se eu tava apanhando por aquilo, era algo errado, entendeu? E aí, por muito tempo, eu fiquei sofrendo esse bullying. Tive épocas de que eu passava o intervalo ou dentro, trancado na biblioteca, quando a escola tinha biblioteca, porque lá tinha o bibliotecário, então os meninos não poderiam me bater lá, ou trancado no banheiro, porque lá dentro também não poderiam entrar pra me bater. E aí era uma das minhas opções. Eu não tinha amigos na escola, sabe? Porque nenhum menino queria ser meu amigo, porque senão eles Uhum. também seriam chamados de gay. E eu também não tinha amizade com as meninas, porque justamente por eu ter amizade com as meninas, os meninos achavam que eu era gay. Então eu não queria ter amizade com elas, porque senão os meninos iriam continuar me batendo. E aí era basicamente isso. Foi muito tempo assim. E aí vocês dizem, isso foi quando? No ensino médio? No ensino fundamental? Não, gente, eu tinha 7 anos. Caraca, no Então, terceiro ano do colégio. eu tinha sete Época anos, da então, tipo, multiplicação. exatamente. Então era quando eu era muito criança. Então, tipo, desde essa época eu já vinha entrando na minha cabeça de que isso era algo errado. E aí quando eu percebi que, tipo, eu realmente era aquilo, entre aspas, né? Porque eu não sou gay, gente, eu sou bi/pansexual. Enfim. Uhum. Aí quando eu vi que eu tava gostando do meu amigo, eu fiquei tipo, meu Deus, aquelas pessoas estavam certas, mas isso é um erro, eu não posso ser assim. E aí toda vez que eu via algum menino e eu achava ele bonito, o que era que eu fazia? Eu pegava o meu querido lápis e furava a minha perna. Pá, porque eu não podia sentir aquilo, era errado. Meu Todas as Deus. noites eu ia dormir orando e chorando, pedindo para que Deus mudasse aquilo, porque senão eu ia queimar o resto da minha vida no fogo do inferno. E aí eu ia dormir chorando e orando, e era isso. Era assim a minha vida de minha infância. Cara, foi uma infância praticamente triste. Acho que nenhuma criança devia passar por isso. Tem esse psicológico. Deus. Junto a isso, a separação dos meus pais foi top. Não, nós devia ter vindo um colapso de surto pra você. Foram 2 anos de terapia para superar a separação, no caso. Bem, pra quem não sabe, eu não tá vendo aqui na tela, mas ou pra quem também tá escutando pelo Spotify, o Ev é um homem negro e você sofreu passado. Sim. Obrigado. Antes da gente partir para esse ponto, eu lembrei de uma coisa que é importante falar também. Claro. Que foi depois quando eu me aceitei, né, gente? Porque não é essa tristeza que a gente vive, tá?
Eu acho importante falar disso, que foi depois, em 2015, 2016, 2014. Eu tinha Aham. 14, eu tinha 15 anos, é isso mesmo, 2014. Eu conheci uma amiga, e aí essa minha amiga, ela descobriu que eu também gostava de meninos, e enfim, tipo, eu percebi que eu gostava que eu era bi, gente, quando eu mudei de escola e parei de gostar desse meu amiguinho, e na outra escola eu gostei de uma menina lá, que eu, como falei na outra gravação, não vou citar o nome, porque a gente ainda se segue no Instagram, a galera aqui é stalker. É, o pessoal que é bem FBI, né, fã-clube? A gente Ai, namorou por 3 meses, inclusive. E daí, tipo, namorei com ela e tudo mais. E aí depois a gente terminou, enfim, porque não deu certo, paz. E aí eu, tipo, ai meu Deus, eu fui curado. Tudo de bom. é isso que eu ia te perguntar. A cura gay também. Já vamos colocar, Sim. pessoal. Você acreditou na É, cura gay, realmente? E você se achou acreditei, curado? eu achei que eu tinha sido curado, né? Porque, como eu falei, eu não era gay, eu era um homem bissexual. E eu não sabia que existia bissexual. Porque ó, a É, galera ou achava, ou acha que você é gay, ou acha que você é hétero. Não existem outras possibilidades, né, fora disso. isso realmente só porque uma pessoa. Ah, eu sou um homem, gosto de uma mulher, não quer. Eu gosto de um homem, gosto de outra mulher, não quer dizer que eu sou gay e parei de ser gay. Gente, existe muito mais. Por isso tem um mais lá no final do LGBTQI, tá? Exatamente. Existem E milhões aí, bissexuais, assexuais. Então vamos estudar, galera. exatamente. Então eu, enquanto homem bi, pan, né? Eu comecei a gostar de uma menina e eu fiz, meu Deus, eu fui curado, graças a Deus, não vou precisar mais me incomodar com isso. Mas aí quando a gente terminou, eu gostei de um menino. E aí eu fiquei tipo, puta que pariu, tudo de novo, eu não acredito e tudo mais. E aí eu tava conversando. Exatamente. E aí eu tava conversando com um guri. E aí esse guri conhecia a minha amiga e eu não sabia. Uhum. E daí ele falou tudo pra minha amiga, que tava conversando comigo e tudo mais. Aí minha amiga veio falar comigo no outro dia na escola. Daí eu fiquei, tipo, muito, muito mal, muito mal. E, tipo, meu Deus do céu, o que que eu vou dizer pra ela? Ela não vai querer mais olhar na minha cara, ela vai me odiar e tudo mais. Porque, como eu falei, né, eu já tinha sofrido muito bullying. Então eu achava que se eu contasse isso Uhum. pra alguém, as pessoas iriam fazer a mesma coisa que fizeram antes. Iam me Foi bem excluir, um me trauma em bater você, e né? tudo mais. E daí ela, quando eu disse, amiga, eu também gosto de meninos. Ela olhou pra mim e fez, tá tudo bem, e me deu um abraço. E, gente, eu chorei. Eu parecia uma criança recém-nascida, eu chorei. Aí, enfim. E aí foi essa minha amiga. Eu vou até citar os nomes aqui, como fiz da última vez. Suelen, Raquel, Joyce e Letícia. Tipo, salvaram a minha vida de verdade. Porque eu acho que se não fosse elas ali naquele momento, se o meu trauma tivesse voltado e realmente essas pessoas tivessem se afastado de mim naquela época, eu poderia ter feito coisas piores. Porque, como eu já falei, eu me machucava. Então, Uhum. disso pra algo pior é um pulinho. E eu até tentei já mais de uma vez, inclusive, mas graças a Deus não deu certo. Estou bem, estou vivo, gente, isso que importa. Estou bem hoje, tá tudo certo. Mas é isso, sabe? Tipo, essas pessoas realmente me salvaram. E daí, quando eu comecei a enxergar que tava tudo bem ser daquele jeito e ser quem eu era, eu comecei a estudar e a pesquisar sobre as coisas. Bem, comigo aconteceu uma coisa que também já tinha. O meu aconteceu em 2018, não, 2018. Eu era bem mais gordinho, era uma bolinha. E o. E na escola pública, obviamente, você. Todo mundo vai te zoar. E eu era muito zoado. O gordão, gordinho, olha de poço. É, uma coisa só coisa boa. E quando chegou 2019, eu falei assim: não, eu tenho que emagrecer. Eu fiquei com isso na cabeça. Eu comecei pra parar, o pessoal parar de me zoar. Mano, de 2000, acho que de fevereiro de 2019 até o final do ano, eu. Sabe aquele aplicativo? Em 30 dias você fica magro? Sei. Eu usei aquele aplicativo por mais de 30 dias. Eu fiquei repetindo ele até eu emagrecer. Comecei a fazer uma coisa que eu não gosto muito, que é jogar. Comecei a meio pegar os meus cabelos, que era grosso, juntar, amarrar e ficar puxando pra ver se eu conseguia músculos. Nossa, eu corria pela casa, eu ia jogar bola, né? Ficava jogando bola pra ver se eu conseguia emagrecer. Emagreci.
Mas depois eu não consegui me aceitar magro porque eu não gosto. E aí eu realmente fui me aceitando a ser seguido. Ainda criei um canal chamado Canal do Gordão. Então aí, bullying, passei por você. Mas é isso, gente. A gente tem que se entender e se aceitar do jeito que a gente é. A sociedade, ela vai nos impor padrões que não fazem sentido pra gente. E a gente tem que, quanto antes a gente perceber que aquele padrão não é o certo, né? Como as pessoas dizem Sim. que aquilo é certo. Não, não é o certo, gente. O certo é você ser você quem você é, independente de qualquer coisa. Seja quem você é. Se as pessoas dizem que tá errado, manda a merda e seja você mesmo. E é isso. Ive, agora, coisa, né? Que acho que quase ninguém sabe. Você já foi modelo. Sim, sim. Eu acho que ainda tá no Ever, Instagram, inclusive. ever. Fui. Durante um Como ano, foi de essa história? 2019 a 2020. Foi isso ou foi o contrário? 2018 a 2019, foi isso. Nos Foi conta essa assim, gente. história, que já foi contada na gravação passada, mas antes não deixou. Foi assim, quando eu terminei o ensino médio, eu fui para um cursinho preparatório para o Enem. Nesse Uhum. cursinho tinha uma amiga minha, Juliana, amorzinho da minha vida. Meu Deus, o povo vai achar todas essas pessoas no meu Instagram, que eu sigo todas elas ainda. Pode trazer aqui Aí pro podcast. Pessoal, assiste aí, deixa o like. Pronto, aí essa minha amiga, ela falou, ai amigo, tu parece muito modelo, eu achei que tu era modelo, porque, tipo, eu sou meio nariz em pezinho quando eu tô andando na rua, e ela dizia que eu não andava, que eu desfilava, que ela achava que eu era modelo já, e aí eu falava, tipo, não amiga, nada a ver, não tem nada de modelo em mim. Ela falou, ai tu é muito alto, não sei o que, e tudo mais, eu tenho 1,82, Eu gente, só ando. eu tinha na época, eu só ando, é basicamente isso. Aí ela disse, tá bom. Aí beleza, passou um tempo, depois ela chegou. Oi, amigo. Então, tem um negócio de modelo. Eu te escrevi, tá aqui, vai. Mas vai. Aí eu tipo, tá, né? Tipo, minha amiga me escreveu, eu não tô fazendo nada mesmo, então eu vou lá. Não vai dar em nada mesmo. Fui, aí eu fui lá, eles me mediram, tiraram algumas fotos, fizeram algumas perguntas e eu voltei pra casa. Tranquilo, tipo, não vai dar em nada isso aqui, não vou nem olhar pra minha cara. Tá certo, depois de um mês, ligaram. Então, aqui é da agência tananana, e a gente queria que você viesse aqui pra gente fazer um book, porque a gente gostou, e aí a gente queria que você fosse modelo. Aí eu, tipo, ok, deu certo. Oh my god. E daí foi isso. Eu fui lá, fiz um book. Então, gente, não é muito legal, porque depois que você faz o book, você não pode mudar nada, literalmente nada do que você tem no seu corpo. O que tá no book tem que ser o que você vai apresentar à marca, ou seja, você não pode cortar o cabelo, você não pode engordar, você não pode emagrecer, você não pode fazer academia pra ficar mais forte, você não pode fazer nada, botar tatuagem, você não pode nem se cortar, porque senão é quebra de contrato, porque você tá com uma cicatriz a qual não tá constando no book. E é isso. Então se nesse meio tempo que eu não fiz o book e tô com alguma ferida, Então, se você tá com a ferida, tá tudo bem. Mas se essa ferida gerar uma cicatriz, não tá no contrato, você precisa atualizar o contrato e aí é um rolê, um processo, enfim. de... Exatamente. mas todo mundo acha que, né, modelo tem que ser o padrão. Procura muito padrão, pessoa alta, extremamente magra. Não, porque como a gente hoje tá num grande processo de desconstrução, né, e tudo mais, a gente enxerga que agora as propagandas elas estão com alguma diversidade. Não é diversidade que a gente espera, mas pelo menos está tendo alguma. Então, eles não procuram mais apenas pessoas altas e magras, eles procuram, e brancas, né, como era antes. Eles agora procuram Uhum. pessoas negras, pessoas gordas, pessoas com deficiência, pessoas com diversos corpos e Anões coisas diferentes, exatamente, para tá assistindo a gente. justamente, que é justamente isso, sabe? Às vezes o casting, que é o trabalho, tá procurando alguém de um padrão específico que não é aquele padrão que a sociedade espera. E aí, quando a agência tem, melhor pra agência, entendeu? E isso também foi mostrado numa notícia que eu vi semana passada, que todo mundo tem síndrome de Down. E, mano, ela é muito bonita. Pra você ver, galera,
Nada impede de você ser modelo se você quiser. Indico? Não, mas se você quiser, vai fundo. É um contato. Bom, Exatamente. Você vende a sua alma. então, mas tudo bem, vai lá. Seja feliz. E como a gente tinha falado sobre o racismo na gravação passada, que aí tá me dando ódio até agora essa gravação passada. Você, o seu primeiro, você já, dicção, você sofreu racismo por si mesmo? Você já sofreu racismo por você mesmo? Já. A pergunta foi adaptada, né? Que antes era outra, mas agora, como você já sabe do rolê, sim, já sofri racismo Com- por mim mesmo. A gente tem que pelo entretenimento do Brasil. Sim, gente, eu já sofri por mim mesmo, inclusive, como eu tô falando, né? Uhum. Porque o quê? Desde pequeno, eu ouvia frases racistas. Por exemplo, ai, negro numa festa ou faz besteira quando chega ou faz besteira quando sai. Se a pessoa fazia alguma coisa de errado, aí minha família ia e comentava, ah, isso podia ser negro. Eu falei, sabe? Tipo, coisas desse gênero. E eu sou negra. E aí eu ficava olhando e pensava, putz, ser negro é ruim. Eu não posso ser negro. E daí por muito tempo eu queria mudar minha cor de pele. Sabe o Michael Jackson, que ele tinha uma doença chamada vitiligo e aí ele ficou branco? Pronto, eu queria ter essa doença. Me toca, por favor. Tipo isso. E aí eu ficava tipo, meu Deus do céu, eu quero ser branco, eu preciso ser branco. Eu odiava o meu cabelo, minha cor. Inclusive, meus dois irmãos, eles são brancos. E tem o cabelo Uhum. não é cacheado e nem crespo. O cabelo deles é liso. O meu é cacheado. Ele não é crespo, mas é cacheado. E daí eu ficava Tô no tipo. seu time. É. Aí eu ficava, meu Deus do céu, meu cabelo é horrível, minha cor de pele é horrível. E aí quando, tipo, o mesmo exemplo, eu gostava de uma menina, e aí essa menina não gostava de mim e gostava do meu irmão, e aí ela ficou com ele. E aí, como já estava instaurado na minha cabeça de que ser negro era ruim, eu pensei, é porque eu sou negro. Se eu fosse branco, ela gostava de mim. Entendeu? Sempre Eu que, gostava de mim. é, sempre que tinha alguma coisa de errado na minha vida, eu fazia, é porque eu sou negro. Esse é o Poxa, motivo. Quando eu Michael crescer, Jackson, qual sua dica? quando eu crescer, eu vou fazer uma cirurgia, vou mudar minha cor de pele, vou ser branco e aí todo mundo vai gostar de mim. E era isso, entendeu? Hum, E é justamente aquilo, sabe? Quando a gente é mais novo, antes da gente se aceitar e entender a estrutura da nossa sociedade, que é uma estrutura racista, misógina e LGBTfóbica, antes da gente entender que a sociedade é estruturada assim, a gente acha que tá tudo bem, que tá tudo normal e que é desse jeito mesmo e que a gente tem que continuar vivendo assim porque é assim. Só que não, não é assim. Enfim, e aí, quando a gente vai e começa a voltar, né, e a lembrar das coisas, a gente começa a lembrar de outras coisas que fizeram a gente pensar assim, mesmo sem a gente perceber. Que é o exemplo que eu já dei também, que é do mercado. Eu tenho minha avó, eu e meu irmão fomos ao mercado fazer feira. E aí minha avó ficava dizendo, tipo, ela tava no corredor e ela lembrava que esqueceu alguma coisa e o corredor era muito longe. Pra ela não se cansar, ela dizia, ah, vai ali pegar tal negócio pra mim. E aí meu irmão ia pra um lado, eu ia pro outro. E o segurança me seguia. Eu era uma criança de 7 anos que estava no corredor com a minha avó e eu tava fazendo compras, eu tava botando no carrinho, eu não tava querendo sair do mercado, eu não tava nem perto da porta do mercado, mas o meu segurança estava me Deus. seguindo. E era mais de um segurança. E, tipo, não seguiam meu irmão, só seguiam a mim. E aí minha avó percebeu, né? Porque, obviamente, ela era mais Uhum. velha e já percebia as coisas ruins do mundo. Eu não percebia ainda, porque eu era uma criança, né? Eu tinha, que, 7 anos. Só, Enfim, por mais que. só sabia Por o mais que que era com desenho 7 anos. animado. Por mais que com 7 anos eu já tenha, né? Sofrido aquele negócio da escola, de ficar preso no banheiro e tudo mais. Mas eu Hum, não enxergava maldade no mundo ainda. E principalmente dentro da minha casa, né? Que era um local seguro. assim. Aí minha avó falou, fica aqui, Everton, não vai mais não. Fica aqui junto de mim e tudo mais, porque não quero que você saia de junto de mim. E aí, quando ela mandava que eu queria ir com meu irmão, ela dizia, não, deixa teu irmão ir sozinho. Aí meu irmão ia, pegava coisa, voltava e eu ficava lá, sabe? Eu, tipo, não podia sair. E eu não entendia por quê, mas hoje, eu lembrando, eu consigo lembrar que ela falou, que ela reclamou de segurança, que ela falou que o segurança estava indo atrás de mim. Eu tenho essa memória viva na minha cabeça, por mais que seja muito antiga, eu tenho essa memória,
sabe? Então foram coisas que Porque marcaram. fica, né? Por mais que a gente não perceba que é um trauma na hora, depois que a gente vai lembrando, a gente vê que foi um trauma, entendeu? Quanto segurança? Eram 2 ou 3, eu acho. Caraca, 3 segurança pra pegar uma criança de 7 anos, mano. É bem isso, bem isso. Meu Deus. Que... Não, não, eu fico até indignado. É o que não faz sentido. Tipo, eu não lembro se eram exatamente seguranças ou se eram funcionários do local, mas eu lembro que estavam me seguindo e que eram 3 pessoas. Meu Deus, o açougueiro. O negro sozinho. Corre atrás. É bem Larga. isso. Larga as carnes, vai atrás dele. Moça, dane-se seu presunto de 30 quilos. Tem um negro dando sozinho. É, exatamente isso. Ai, meu Deus. E aí é isso, sabe? Esses traumas que a sociedade vai nos colocando, a gente vai aprendendo a viver com eles assim, entre aspas, né? Porque é horrível. Mas a gente vai vendo e vai crescendo, e aí é muito isso, desse meu processo de desconstrução. Quando eu vi que não tinha nada em errado em ser bi, foi ao mesmo momento em que eu me percebi uma pessoa negra, porque caso você não saiba, gato, se você é uma pessoa branca, a gente se descobre negro também. A gente se descobre negro no momento que a gente está sendo seguido por um segurança. No momento em que a nossa mãe diz: Ó, se acontecer isso, tu tem que mostrar as mãos, tu não pode revidar. Ó, anda com a nota fiscal, porque um segurança pode te parar a qualquer momento, sabe? E Comprou um aí a gente. danoninho? Anda com a nota fiscal, viu? Exatamente. E aí a gente vê, e aí eu conseguia enxergar isso mais claramente, porque meu irmão era branco e ele não precisava fazer isso, mas eu precisava. Danoninho, anda com a nota fiscal, pelo amor de Deus. O E olha que eu açougueiro não vai sou atrás nem de você. E olha que eu não sou nem um negro retinto, sabe? Eu sou um negro de pele clara e ainda assim precisei passar por isso. Aham. E, como eu conheci, pra quem não sabe, eu conheci o Ivo na live dele do TikTok, eu tava andando lá e apareceu a hashtag Fora Bolsonaro. Eu simplesmente cliquei sem querer, eu fui passar e clicou, fiquei na live, que live boa. A live me ensinou pra caramba, eu aprendi coisa que eu nem sabia, principalmente sobre aborto. E, e você já pensou em abrir um canal do YouTube? Porque você ensina pra caramba sobre essas coisas. Eu aprendi muito com você. E eu queria saber se você já pensou, sei lá, abrir um canal no YouTube pra você poder ensinar mais gente, porque mesmo ele sendo essa plataforma que ele é bem pequena por causa que ele só dá, você quer isso? Então toma, toma. Não é igual o É, YouTube que expande o mundo pra você. Você já pensou em no YouTube pra poder mostrar? sim, mas então, gente, o problema do canal do YouTube é justamente esse, sabe? Tipo, ele é muito mais aberto, é muito mais pessoas que vão ter Uhum. acesso àquele conteúdo. O TikTok, por mais que seja grande, ele ainda assim é um conteúdo restrito, sabe? Você fica dentro de bolhas. O YouTube não. O YouTube geralmente fura um pouquinho a bolha. Às vezes aparece um vídeo ali na For You de alguém que nem gosta de ter aquele tipo de conteúdo e aí você está muito mais sugestivo a outras coisas. E daí eu não faço isso por quê? Justamente por uma questão de segurança minha. Né? Como eu já falei, né, eu não comentei com a minha família ainda e tudo mais, blá blá blá, porque eu não acho necessário e disse que eles vão ter que me aceitar e tudo mais. Mas eu só vou fazer isso quando eu tiver uma segurança financeira, pelo menos, de ter pra onde ir, sabe? Por mais que eu tenha amigos que eu sei que vão ser por mim, como eu já dei o exemplo. Ah, mas não foi nesse. Eu tenho que lembrar que não foi nesse. Como eu já falei, né? Tipo, eu Então vou ter que tive falar uma de vez que eu fui novo. trollar. Eu fui trollar os meus amigos. E eu falei, tipo, ai, minha mãe descobriu que eu fiquei com um garoto, eu tô com medo. E aí eles na mesma hora disseram, eu tô indo aí agora te buscar, porque você vai vir pra minha casa, você vai ficar aqui, você não vai ficar nesse ambiente, você não vai ficar nessa casa e tudo mais. E isso me dá um quentinho no coração, sabe? Mas por mais que eu saiba que eu tenho essa rede de proteção e esse privilégio, eu entendo que eu não vou poder ficar ali na casa daquela pessoa o resto da minha vida, né? Então, eu queria ter uma Uhum. segurança financeira, eu queria ter uma estabilidade antes de abrir um canal no YouTube, porque se tudo der errado, eu tenho como me manter, sabe? Porque eu sei que não é você abrir um canal no YouTube que você vai estar ganhando dinheiro do YouTube. Então, eu queria ter uma estabilidade antes de É fazer assim mesmo. isso. É verdade. Gente, eu né, que tô sofrendo aqui no YouTube, não acha que você vai entrar. Postou um vídeo, não, olha que legal, vamos dar dinheiro pra esse cara. É, 1.000 inscritos, tá? 1.000 inscritos. e outra Tô só. coisa, gente. Por mais que eu fale assim, super desconstruído, como eu já falei aqui, que eu tenho uma família que é um lado muito bolsominion, sabe? Tipo, é uma coisa que eu escuto da minha avó. Ela diz Uhum. que se tiver um filho ou um neto LGBT, porque ela me considera um filho,
ela vai espancar, ela vai bater até a pessoa aprender, ela vai tirar de casa e tudo mais. Então são comentários Uhum. pesados que eu ainda escuto dentro da minha família. Tipo, eu tenho duas primas lésbicas e um primo trans, e eles foram arrancados do armário. E até hoje eles sofrem muito com isso. Tipo, essa minha avó não olha na cara deles. Uma delas era considerada filha dela, vivia lá em casa. E hoje ela nunca mais nem foi lá, porque minha avó não quer nem que ela pise na casa dela. É, igual a gente já falou. A gente, não sei se a gente falou nisso aqui, mas como a gente falou da ação passada, teve a cura gay, né? As Ah, a cura gay gente em falou 2000, nesse. a gente falou em 2019 e 2018. Você pode explicar pra quem não sabe ou pra quem não conhece o que é a cura gay? Como eles fazem o pessoal parar de ser gay? E se ainda tem hoje em dia em 2020? Então, gente, eu citei um retiro que eu fui. O retiro que eu fui foi bem de leve, sabe? E não foi exatamente pra cura gay. Mas como eu disse que eu acreditei, gente. Não adianta dizer que, tipo, não é que funciona, porque não funciona. Como eu já falei, quando eu via alguma coisa que eu sentia, eu me furava com o lápis, com a caneta, com o que eu tivesse na mão. Eu me dava um jeito de associar aquilo que eu estava sentindo a algo ruim. Eu fui dormir noites chorando e orando para que me mudasse aquilo. Eu era uma criança de 10 anos, sabe? Uma criança de 10 anos implorando para que Deus mudasse. Então, se Deus não mudou, significa que não tem nada de errado. E é, eu fui para um retiro espiritual que a gente passava os 3 dias em silêncio, sem poder falar com ninguém. Tipo, a gente dormia num quarto que tinha 6 pessoas, contando comigo, óbvio, e a gente não podia se comunicar um com o outro. Eram 3 dias, a gente acordava de manhã, orava, tomava café da manhã e tinha aulas religiosas sobre um determinado tema. E aí depois a gente parava essa aula religiosa, orava, almoçava, aí voltava, orava de novo e tinha aula religiosa durante a tarde. Aí depois saía, tomava café, voltava para aula religiosa durante a noite, depois saía e ia dormir. E era isso, a gente não podia nem se comunicar, não podia falar, não podia fazer nada, sabe? Nada, Um literalmente Big nada, nada Brother da mesmo. religião. Exatamente. Tipo, no Big Brother é bom que você pelo menos pode conversar, pode curtir a piscina, mas lá Pode nem falar isso a o que gente quiser, podia. né? É, lá nem isso a gente podia. Então, tipo, não foi falta de tentativa, gente. Eu tentei mudar. Mas enfim. E daí, isso era uma prática, não era uma cura gay, era um outro rolê, mas ainda Uhum. assim eu tava tentando mudar aquilo que eu era, entendeu? E a cura gay em si, ela é um tratamento de eletrochoque, é um tratamento de tortura. Eles botam imagens de homens, no caso, quando você é um homem gay, colocam imagens de homens. Se você se excitar ou se você achar bonito, eles te dão eletrochoque, eles te batem, eles te espancam. Eles fazem você associar aquilo a algo ruim, sabe? Eles te trancam em jaulas, eles te amarram, te torturam de todas as formas, psicológica e física, para que você associe aquilo a algo ruim. Então, não é cura gay, isso se chama tortura, isso é crime. Graças a Deus, hoje isso é crime no Brasil e em muitos outros países, mas tem outros países que isso ainda é legal, mas aqui no Brasil é crime e ainda assim tem alguns lugares que fazem, né? Então, denunciem, se vocês descobrirem, podem denunciar, tá tudo certo, tá, Por gente? favor, gente, por favor. Eu tô em choque só. Mas Inclusive como na que. Ru... Não, pode Inclusive falar. Na Rússia é permitido essas práticas. Inclusive na Rússia, ser LGBT é um crime punível com morte. Ivi, como que eles fazem pra. Por exemplo, eu sou pai, tô vendo que meu filho tá muito. Uma coisa. Desculpa, mas uma coisa. Ele tá muito afeminado. Eu quero levar ele pra cura gay. É assim que funciona ou eles te chamam? Não, geralmente são os pais que levam mesmo. E quando a pessoa é de maior, mais velha, ele vai sozinho, tipo, o cara ser curado? Sim. Tipo, se a pessoa já tá com aquele pensamento intrínseco na cabeça dela de que a sociedade colocou, né, de que aquilo que ele tá fazendo é um erro, ele vai sozinho, Aquilo que né, você por vontade pensava. dele mesmo. É, justamente. E aí, por ele querer, ele vai. Como eu queria, e eu fui, eu tentei, entendeu? E por você, né? Como tá aqui é um homem do Recife? Sim. Recife é no Nordeste ou no Norte? Responde esse cara. Nordeste. Pernambuco. Recife, Recife de Pernambuco, Nordeste. Um Isso. beijo, pessoal de Recife. Você já sofreu preconceito pelo. Porque, obviamente, você tem sotaque de Pernambuco, né? Você fala igual o pessoal de Pernambuco. Você já sofreu algum preconceito de algo, por exemplo, como ele é?
Você já sofreu preconceito dessas formas? Então, não em Brasília, quando eu fui, porque como eu fui com o movimento estudantil e lá só tava a galera do movimento estudantil, então só tinha galera de militância, então não tinha como sofrer preconceito ali. Foi numa bolha muito bem segura. Mas eu já sofri de outras formas, inclusive o meu sotaque hoje, ele não é tão nordestino quanto ele deveria ser, inclusive às vezes eu puxo quando eu percebo, mas ele não é tão quanto deveria ser, justamente por conta de que eu tentei mudar ele por muito tempo, porque eu achava que era feio, sabe? Que, sotaque nordestino, eu não quero ter, porque é um sotaque feio, o resto da galera do Brasil não gosta, então não quero ter. E era basicamente isso. Mas eu Uhum. acabei com isso, eu acabei com o meu próprio preconceito, gente. É tipo, toda forma de preconceito é uma construção social que a gente tem da nossa sociedade. A nossa E hoje, sociedade, ela foi construída numa estrutura racista, então a gente é racista. Mesmo sendo negro, a gente ainda que sim comete racismo. Mesmo sendo mulher, a gente pode cometer misoginia, sabe? Enfim. e hoje em dia mesmo o sotaque nordestino é um dos bonitos do Brasil pelo UOL, né? Não sabemos. O nordestino é o mais bonito no Brasil. Ah, sim, gente, é perfeito. E outra coisa, eu cometi um errozinho aqui agora falando. Um homem negro, ele não pode cometer racismo, até porque ele sofre do racismo que ele comete. Por mais que, sei lá, eu, sendo homem negro, chegue pra alguém, um outro negro e diminua ele, eu não, eu tô cometendo um ato racista, mas eu não sou racista, porque eu também tô sofrendo do mesmo preconceito que eu tô fazendo com ele, entendeu? Então é aquela questão de uma mulher não pode ser machista. Ela pode estar tendo um ato machista, mas ela não é machista, entendeu? Entendi. Ivi, vamos para as perguntas? Vamos? Nossa, as perguntas são bem interessantes aqui, nossa. Não teve nenhuma pergunta de ódio, nada aqui. Uma coisa muito boa. Graças a Deus. Mas a pergunta é da Yasmin Silvestre e ela mandou 3 perguntas diferentes para você. Pode mandar. A primeira foi como você lidou com o preconceito. Então, é difícil, né? Até hoje é uma questão muito complicada. Porque, caso recente, tá? Recente assim, entre aspas, né? Porque faz muito tempo que eu não saio. Mas da última vez que eu saí, eu tava andando Uhum. na rua, eu tenho cabelo grande, e aí algumas pessoas começaram a fazer alguns comentários e algumas piadas. E falaram, oh, bicha, não sei o que, gay. E aí eu lidei da melhor forma possível. Eu joguei meu cabelo e falei, sou mesmo algum problema? Porque é isso, sabe? Se a gente baixar a cabeça, se a gente baixar a cabeça, a gente tá mais uma vez faltando coragem. Eu entendo as pessoas que abaixam a cabeça porque estão com medo, porque a gente é o país que mais mata LGBTs no mundo inteiro. Isso é Como eu triste. já falei, na Rússia, ser LGBT é um crime punível com morte, e no Brasil a gente mata mais do que na Rússia, mata mais do que em outros países, que também são crimes puníveis com morte. Isso é bem E triste. exatamente, é uma coisa que a gente tem que entender, que tem pessoas que estão inseguras e que estão com medo, e que eu entendo essas pessoas. Mas se é como eu, sabe, assim, uma pessoa que não baixa a cabeça pra nada nem pra ninguém, tenha coragem e fale mesmo, sou, e daí? Vai fazer o quê? Vai ter o quê? Não vai ter nada, e é isso, entendeu? É a mesma coisa que acontece nas lives. As pessoas entram e dizem que eu merecia morrer, que pessoas como eu não deveriam existir, que tem que tocar fogo em gente como eu. Meu E aí Deus. eu não baixo a minha cabeça, eu digo, estou printando e você vai receber um processinho na sua casa. E é isso, porque é crime, gente. A gente tem que entender que isso é crime e que a gente não pode aceitar nem baixar a cabeça nem calar a nossa boca, porque a gente tem que gritar mesmo, que tem que fazer um barulho mesmo. As pessoas vão dizer, ai, não sabe conversar, não sabe dialogar, mas não. Não é você que tá morrendo, não é você que tá apanhando, não é você que tem a Uhum. expectativa de vida de 35 anos, enquanto o resto da população tem uma expectativa de vida de 70. Somos nós. E a gente não aguenta mais isso. Então a gente vai gritar sim, se for necessário, vai fazer um barraco sim, vai tocar fogo em tudo, mas a gente vai ser ouvido e a gente vai dizer que chega, que não dá mais pra ser assim. É assim que eu lido com preconceito. Nossa, ele pisa menos. Cara, tá pisando demais. É, você presenciou alguma coisa forte, algo muito pesado do preconceito? Se eu sinto, Se você presenciou, viu alguma coisa tipo, meu Deus, horrível.
Uma morte, alguma coisa assim. Morte não, mas já vi, tipo, questão de agressão verbal, sabe? Física também nunca vi nenhuma. Foi no Ah, ônibus. É, eu tava no ônibus indo pra universidade. E aí tinha uma mulher trans. E aí o cara começou a zoar ela, começou a falar um monte de bosta, sabe? E aí eu vi que ela tava muito acuada e muito sem saber como reagir. Aí tava calada e de cabeça baixa. E tipo, mano, aquilo me subiu um ódio. Porque eu enxerguei o meu primo. Meu primo é um homem trans. E isso poderia estar acontecendo com ele, sabe? Tá sendo acuado dentro de um ônibus. E aí eu me levantei e fiz, cala a merda da tua boca e desce dessa merda desse ônibus antes que eu bata em tu. E aí o cara fez, tu vai bater em mim? E eu fiz, eu vou te expulsar desse ônibus, eu vou fazer tu descer dele. Desce dessa merda desse ônibus antes que eu parta pra cima de tu. E aí, tipo, eu sei que foi um momento de raiva que poderia ter acontecido mil coisas ali comigo, mas mais uma vez eu uhum. não sei se foi sorte, se foi Deus o que foi. Mas aí a galera do ônibus fez, tu vai descer, ou tu vai descer nessa próxima parada, ou tu vai apanhar de todo mundo que tá dentro desse ônibus. E aí o cara desceu e aí a moça me agradeceu e eu disse, tipo, não, não precisa me agradecer, eu fiz o mínimo, sabe? E aí já me perguntaram, como é que eu apoio a comunidade LGBT? Essa é a resposta. Se você vê algum preconceito, não se cala, sabe? Faz o que eu fiz, ajuda da melhor forma possível. Se tu não é como eu e tem coragem de gritar e de levantar a voz e de ir pra cima, chega junto da pessoa, dá um abraço nela, segura a mão dela e diz: Eu tô aqui, qualquer coisa, tu não tá sozinha, sabe? Porque, como eu falei, a expectativa de vida dessa pessoa é de 35 anos. Ela tava dentro do ônibus de cabeça baixa. Então, eu imagino que tava pensando na cabeça dela: eu posso morrer, eu posso ser espancada e ninguém aqui vai fazer nada por mim. Então, só dessa pessoa saber que tem alguém ali por ela já é muita coisa. Ia dar um conforto, né? É. E a última pergunta que ela fez foi: o que você tem a dizer aos preconceituosos? O que eu tenho a dizer aos preconceituosos? Ai, é uma Isso. coisa que se diz muito na parada de São Paulo. Sempre que abre a parada, quem abre é as mães pela diversidade, que são mães de pessoas LGBTs que vão passando na frente. Elas dizem assim: sai da frente com teu preconceito, que a gente vai passar com o nosso amor. E é exatamente isso. Sai da frente com teu preconceito, porque se tu ficar na nossa frente, tu vai ser pisoteado e vai ser esmagado, porque a gente não vai aceitar mais calado. Então sai da frente e deixa a gente passar com o nosso amor, e ou senão tu vai apanhar, tu vai morrer, sabe? Eu sou totalmente contra a agressão, mas eu tô falando no sentido figurado da palavra, de sai da frente, senão tu vai ser atropelado, porque pensamentos como o teu não são mais tolerados aqui no nosso meio. Não, tá aí, tá certíssimo, pessoal. Nunca baixe a cabeça com preconceito, nem pra nada. Ninguém é obrigado a tolerar esse tipo de coisa. Exatamente. E o que você acha do aborto? Oi? Cortou, eu não ouvi. Ai, meu Deus. O Pedro perguntou o que você acha sobre o aborto. Pergunta capciosa, gosto. Então, gente, eu não tenho que achar nada, né? Até porque eu não tenho útero, mas enfim, vamos lá. Eu sou um homem cis, então eu posso dizer que eu sou contra o aborto. Se a pessoa estiver grávida de mim, eu nunca vou querer que ela aborte, até porque tenho o sonho de ser pai, mas o corpo é da mulher, e se ela quiser abortar, então é um direito dela. E eu sou a favor da descriminalização. Não acho que isso deveria de ser um crime, acho que o corpo é da mulher, e se ela quiser abortar, é a decisão dela, e tá tudo bem. A Maria. Um salve pra Yasmin e pro Pedro. Um beijão, obrigado por estar acompanhando, por ter mandado as perguntas. A Maria Eduarda perguntou o que você acha que você acha que cada um da sociedade devia fazer para acabar com a homofobia? Então, gente, é muito complicado a gente dizer acabar com a homofobia, porque é bem difícil a gente conseguir fazer isso. Mas por enquanto, eu diria pra você fazer o mínimo. Porque, tipo, hoje em dia fazer o mínimo já é o máximo, sabe? Que é não fazer piada
com isso, até porque isso não é piada, mas não fazer comentários e brincadeiras que as pessoas dizem que é piada, mas não é piada. Se você vê alguém passando por algum tipo de LGBTfobia ou de preconceito, fazer isso que eu falei, de estar lá pra pessoa, de segurar a mão dela, de tentar ajudar ela da melhor forma possível, de se você tá numa roda de amigos e alguém faz um comentário que você percebe que é preconceituoso, você ser realmente o chato do rolê, sabe? Não é de você morgar o rolê e, tipo, sair gritando com a pessoa, você dizer, amigo, chegar nele assim, sabe? No particular, não na frente de todo mundo, não precisa fazer um estardalhaço. Chega nele assim e faz, amigo, esse comentário que tu fez, ele foi bem preconceituoso, faz mais ele não. Evita fazer esse tipo de comentário, porque pode ter gente que se ofende, sabe? Porque saber, mas pode ter alguém que é LGBT e aí aquele comentário pode ferir aquela pessoa. Então você pode ou fazer isso no meio de todo mundo para mostrar que você é um aliado da causa, ou chegar depois para ele e comentar: esse comentário foi um comentário merda, não faz ele de novo não. E eu sei E o que 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 você, eu sei que que você isso é o acha que o mínimo. governo... Eu sei que isso Ah, é o desculpa. mínimo que a gente. Eu sei que isso é o mínimo do mínimo do mínimo que deveria fazer, tipo, que todo mundo deveria fazer, mas ninguém faz. Então, a gente por enquanto só quer o mínimo. O que que você acha que o governo aqui, obviamente, do Brasil e dos estados devia fazer a respeito da homofobia? Mais uma coisa que vai ser bem complicado de responder, porque tem muita gente que é contra. Mas eu acho que assim, é de pequeno que se faz o grande. Então a gente tem que ensinar desde pequeno, gente. Desde pequeno. Por isso que eu defendo a educação sexual nas escolas. A gente não tá defendendo para você ensinar uma criança a transar, sabe? A gente tá defendendo uma educação sexual porque tem crianças que são abusadas quando mais novas. Então a educação sexual é para as crianças entenderem que partes do corpo dela não devem ser tocadas. A gente tá Uhum. ensinando as crianças e dizendo que não existe só aquilo que é padrão, também existe o diferente e tá tudo bem ser diferente. Não, você não precisa seguir um padrão e não é obrigado a fazer isso. Então a gente ensinando as crianças, a gente já vai ter uma geração muito mais evoluída e muito menos preconceituosa. E outra coisa que o governo deveria fazer é acabar com leis preconceituosas, né? Caso vocês não saibam, até um ano atrás LGBTs não podiam doar sangue. A gente não É falou proibido. isso na última gravação, verdade. Sim, mas até um ano atrás era proibido. Eu não pude doar sangue pra minha amiga. E é Porque isso. por você ser LGBT, por você ser Sim, bissexual. simplesmente por esse fato. Até um ano atrás era proibido. É, Hoje ainda é proibido você ser LGBT dentro do quartel, sabe? Você pode ser e ser militar, mas falar disso lá dentro é proibido. É um crime. então lá dentro você não pode falar sobre LGBT, não Não, pode não falar que pode. você é. Você não pode falar que você é. É um crime. Você não pode ser do quartel LGBT. Hum, Então, É, tipo, acabar com essas leis, sabe? Tipo, o STF criminalizou a LGBTfobia, mas é uma decisão do STF, não muda a Constituição. Para mudar a Constituição, a gente precisa que o parlamento aprove uma lei desse tipo. Então a gente tem que também pressionar para que os parlamentares façam isso. A gente conquistou um direito, mas a qualquer momento ele pode nos ser tirado. isso aí, pessoal. Porque, como a Eve diz, o grande vem do pequeno vem o grande, a vida é feliz. Mentira, né? Não. Ela perguntou se teve pessoas que de, se afastaram de você por conta da sua sexualidade. Sim, tiveram. E eu fiquei muito mal com isso, né, na época, mas hoje em dia, graças a Deus, fizeram um favor. Né? De longe para mais longe. Foi tipo, tiveram alguns amigos que se Uhum. afastaram de mim. Tiveram algumas pessoas que continuaram perto de mim, mas que depois eu descobri que tinham grupinhos no WhatsApp pra falar mal de mim e tal. E foi isso, sabe? E tipo, desse tipo de gente, eu não faço nem questão de que continue perto, porque com esse tipo de pensamento eu não quero perto de mim mesmo, não. Isso aí. E a última penúltima pergunta foi da Nina. A Nina perguntou o que que você acha do julgamento das pessoas nesses últimos anos e o que elas vêm causando. O julgamento das pessoas, calma, não entendi. É,
Em Diferente. relação à comunidade, no caso. Isso, comunidade, aos protestos, essas coisas. Então, não me surpreende. Não me surpreende. Qual foi a segunda parte da pergunta que eu já esqueci também? E o que elas vêm causando. Então, não me surpreende nada esse julgamento. Não me surpreende nem um pouco. Porque já é algo esperado, sabe? Tipo, a nossa sociedade, como eu falei, ela tem uma estrutura preconceituosa. Porque o que é certo para nossa sociedade é ser hétero, cis, branco e padrão. E quando a gente vem quebrando isso, a sociedade tem uma resistência, né? Uhum. E não é uma surpresa essa resistência da sociedade e esses comentários negativos em relação à comunidade. E eu entendo, tipo, não que eu entenda e que eu acho que é certo, mas eu entendo que tá tendo comentários negativos. Não tá tudo bem esses comentários e a gente tem que fazer aquilo que eu falei. Gritar e, se necessário, tocar fogo em tudo. Mas é isso, sabe? Tipo, ah, se as pessoas estão achando que é ruim, mano, é porque vocês não estão enxergando, vocês não estão sofrendo o que a gente tá sofrendo. Por exemplo, quando a gente faz uma parada LGBT, a gente tá comemorando. A gente tá comemorando estar vivo. Porque, como eu falei, é o país que mais mata e a expectativa de vida é de 35 anos. Quando se faz um protesto em relação à negritude, né, contra o racismo, vocês têm que entender que a cada 23 minutos um homem negro é assassinado no Brasil. A cada 23 minutos, um homem negro é assassinado no Brasil. Então, se Outra é a coisa gente bem que tá triste. morrendo, se é a gente que tá morrendo, a gente tem que ir pra rua, porque não vai ter outras pessoas para lutarem por a gente, senão a gente. Uhum. Quem tá morrendo é o meu povo. Quem tá sofrendo é o meu povo. Então eu vou pra rua sim. Você acha que eu vou morrer, que amigos, que familiares, que pessoas próximas de mim vão morrer e eu vou ficar calado? Claro que não. Eu vou pra rua sim. Se necessário, eu vou queimar pneu, eu vou destruir propriedade pública, porque se for só desse jeito que eu vou ser ouvido, então que seja desse jeito. Se vocês querem que a gente discusse pacificamente, que a gente converse pacificamente, então nos dê espaço para que a gente converse pacificamente. Porque a gente teve um protesto agora, dia 20 e dia 19, mas ele não repercutiu tanto quanto o protesto do dia 29, que foi quando pessoas daqui de Recife levaram um tiro no olho, e o protesto foi pacífico. Então, se para necessário que a gente seja ouvido, a gente faça um algazarra, a gente toque fogo na rua, a gente vai tocar, porque a gente não aguenta mais ser recebido a tiro, a gente não aguenta mais que a nossa expectativa de vida seja de 35 anos, a gente não aguenta mais que a cada 23 minutos um homem negro seja assassinado, a gente não aguenta mais que desigualdades e que preconceitos e que coisas da nossa sociedade continuem nos puxando e nos colocando cada vez mais para baixo. Então, se pra gente ser ouvido, a gente tem que ir pra rua gritar, a gente vai pra rua gritar. Então é isso. Se as Isso. pessoas acham ruim, que pena que vocês estão achando ruim, mas não é vocês que estão morrendo. Então, se retirem a insignificância de vocês, porque não é vocês que estão morrendo. Fiquem caladinhos, vocês não têm que aceitar nada. Vocês têm apenas que entender que quem tá morrendo é a gente. Então a gente precisa ir pra rua sim. E a última pergunta aqui é, ela pediu para não falar o nome dela. Sim, peraí, rapidinho. Antes que tu passe pra última pergunta, eu também tenho que comentar sobre os protestos que estão tendo agora durante a pandemia. Isso, por favor, fala isso antes de a gente ir para a última pergunta. Porque assim, eu entendo que a gente tá numa pandemia. Eu entendo que é perigoso. Mas eu faço parte de uma juventude que foi pra rua quando era proibido ir pra rua, né? Durante a ditadura. Que se você protestasse, você morria. Então, a gente tá vivendo numa época que a gente precisa ir pras ruas pra pedir vacina. Porque o presidente não faz o mínimo, que é tentar salvar a vida da sua população. A gente tá morrendo pra uma doença que já tem vacina e que já tem cura. E a gente ainda tá morrendo por isso. Estima-se que se o presidente tivesse feito o mínimo, que era incentivar o uso de máscaras e ter comprado vacina quando a Pfizer ofereceu, a gente teria salvado 370 milhões de vidas. Não é pouca coisa, gente. 370 milhões de vidas teriam sido salvas se o presidente tivesse feito o mínimo. Então, o meio milhão de mortes não é simplesmente porque iria acontecer ou porque estava fadado a acontecer.
é porque 370 milhões dessas 500 mil é responsabilidade desse desgoverno genocida. Então a gente não pode simplesmente abaixar a cabeça e aceitar. Porque quem tá matando agora não é mais o vírus, é o presidente. E quando o presidente é mais perigoso que o vírus, a gente precisa ir pra rua tirar esse presidente. Mas para ir pra rua, a gente precisa de vacina. E para conseguir vacina, a gente precisa tirar o presidente. Então a gente fica no limbo. Então a gente entende que a gente ou morre em casa passando fome, porque o presidente não está fazendo auxílio, não está mais dando auxílio emergencial, e aí vocês vão dizer, ah, mas o país está quebrado. Só que teve 3 bilhões de reais para ele dar de emenda parlamentar, mas não tem 3 bilhões de reais para ele dar auxílio à população que está passando fome. Ou a gente morre de fome trancado em casa, ou a gente morre sem respirador e sem vacina nos hospitais. Então, a gente tá cansado de morrer. A gente tá cansado de morrer. Entendeu? Então, a gente tem que ir pra rua pra tirar esse presidente e pra pedir por vacina e pra pedir por auxílio emergencial. A gente quer comida no prato, vacina no braço. É isso que a gente quer. Isso aí. Então, fora genocida, pelo amor de Deus. Não, eu não aguento mais ver o número de mortos. Vamos vacinar O todo número de mundo. mortes crescendo. Minha mãe mesmo vai ser vacinada na quinta ou na quarta. Que bom, fico feliz que sua mãe tenha sido vacinada. Vai ser, nossa, eu tô feliz demais. Agora a última pergunta, pra gente já poder encerrar, foi, ela pediu pra não ser advogada, mas ela pergunta pra você o que que ela faz, alguma dica que você tenha. Ela também é bissexual e ela quer saber como que ela como que ela pode se mostrar pra mãe dela, não vou falar assim que também, né? Como que ela pode mostrar que ela é Conversar com a mãe bissexual dela pra sobre o família dela. assunto. Isso. Então, uma boa, eu acho que você tem que. Gente, é uma coisa muito difícil. Eu sei que é uma coisa muito difícil de falar e de conversar com os pais. Então, o que é que eu digo? Você tem que ter uma rede de apoios prévia, beleza? Porque qualquer coisa que der de errado, você tem uma rede de apoio que vai lhe ajudar. E esse é o primeiro ponto. Você tendo essa rede de apoio, se você não tiver a rede de apoio, você tem que buscar um jeito de você conseguir se salvar caso a situação se torne uma situação ruim. Mas é isso, é o primeiro ponto. Você tendo isso, é difícil ainda assim falar, é difícil ainda assim conversar, por conta de todo o estigma social da visão de que isso é algo errado. E aí o que é que eu digo pra você fazer? Pega um vídeo do Clébio Damas, ou um vídeo de algum outro youtuber que você goste, que fale sobre isso, que fale sobre bissexualidade. E aí coloca pra sua mãe assistir, manda pra ela. E aí você vai, senta com ela e assiste junto com ela. E aí vai surgir a dúvida na cabeça dela do porquê você tá mostrando isso pra ela, entende? De por que você tá fazendo ela assistir essas coisas. E aí você começa a tentar conversar com ela, ó, mãe, então, é que eu sou assim, é que eu sou bi, e é isso, sabe? Você tendo uma rede de apoios, você mostrando previamente pra ela, fazendo ela entender que não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Aí você conversa com ela e mostra pra ela e conta pra ela. E outra coisa, você também tem que entender que até você se aceitar, até você se aceitar como você é, você teve um tempo, né? Você negou, você não gostava, você não queria, ou até você se aceitou fácil e rápido, mas ainda assim teve aquele tempinho de aceitação. Então sua mãe vai ter o choque do começo e vai demorar um tempinho. Mas é o tempo dela. Assim como você teve o seu tempo para se aceitar, ela também vai ter o tempo dela para absorver e digerir. Porque Eita. cortou, porque ligaram para mim, mas eu já desliguei. É. Quando a gente tem um filho, a gente demora um tempinho pra aceitar que ele é diferente. Porque a gente espera que ele esteja dentro dos padrões da sociedade. Mas aí ele não tá. E então dá esse tempo a ela também, sabe? Não espera que você contou hoje e hoje mesmo ela já vai estar 100% como ela era antes, porque ela vai ter o tempo dela de digerir, entender e aceitar. É isso. É isso. Então, muito obrigado, Vitor, pela sua participação. As portas do canal do Gordão estão sempre abertas para você. Sempre que você quiser vir falar sobre alguma coisa, você pode vir. As portas estão abertas. Muito obrigado para você que escutou até agora o Gordão Cast, o episódio 1 com o nosso convidado oficial. Siga-me no TikTok e no Instagram.
@ive_ls. Nos dois? É ive_ls? É Ive, EVE_SL. Nos dois. Nas duas redes. No TikTok é IveSL e no Instagram é Ive_SL65. Tá tudo aqui na descrição. Se inscreva no nosso canal de cortes. Vai ter todos os cortes do vídeo vão estar lá, falando sobre tudo que disse aqui. Me siga nas minhas redes sociais, @KaelPaulino, @Kael_Paulino. Siga o JP nas redes sociais, @JoãoPedro7. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. E também não se esqueça de nos escutar no Spotify para dar engajamento pro podcast também. Muito obrigado por ter assistido. Tchau e Tchauzinho. Falou, gente. Beijo pra vocês. falou, rapaziada. Tamo junto.